Oi, gente! Hoje eu estou aqui, finalmente, pra conversar com vocês sobre o 7º episódio da 2ª temporada de And Just Like That, que é um episódio muito especial, pois finalmente a gente tá tendo, o retorno do Aidan, que é algo que a gente já tava esperando por muito tempo, Acho que foi uma das principais notícias, principais novidades que a gente teve a respeito dessa temporada, e finalmente chegou o momento, da gente rever esse personagem. A gente vê aqui na história, que já fazem 13 anos desde a última vez que ele e a Carrie se encontraram. Eu não tenho certeza se também faz 13 anos no nosso mundo real aqui, desde o lançamento de Sex and the City 2. Eu acho que foi mais tempo até do que eu pensava. Eu pensava que Sex and the City 2 era um pouco mais recente. Mas ainda assim, faz muito tempo que esses personagens estiveram juntos. Faz muito tempo que a gente viu o Aidan dentro do universo, de Sex and the City e agora em Just Like That. Então, ter ele de volta é uma coisa muito especial. Ainda mais considerando, gente, que esse episódio aqui, ele é todo temático, do Dia dos Namorados. E eu achei isso tão legal, gente. Eu achei isso muito incrível, porque foi um episódio que foi muito, muito divertido. Eu tô achando essa temporada muito, muito boa. E eu acho que toda semana que eu volto aqui pra conversar com vocês, sobre o novo episódio, é cada vez mais divertido, mais legal, sabe? Tá muito, muito boa essa temporada. Mas então, vamos começar logo falando sobre esse assunto tão importante que é o retorno do Aidan, Então vamos aqui falar sobre a história da Carrie. A gente viu que no final do episódio anterior, a Carrie acabou, enviando um e-mail para o Aidan, falando com ele ali, conversando com ele. E aí nesse episódio aqui já começa mostrando pra gente, a Carrie recebendo uma resposta e ele chamando ela, pra um jantar no Dia dos Namorados, Então ela fica naquela dúvida no início. Será que ele sabe que é Dia dos Namorados? Será que ele esqueceu, Porque se ele tivesse uma namorada, ela provavelmente não deixaria ele encontrar ela, durante o Dia dos Namorados. A namorada ia dizer alguma coisa. Então o fato dele ter marcado o Dia dos Namorados provavelmente já mostra que ele tá solteiro, E aí fica a questão, será que ele fez de propósito por causa da data? Ou será que ele só não lembrava de fato que aquela data era, Fica aquele medo, mas a Carrie, ela fala que ela tinha consciência que era o Dia dos Namorados, o dia que ele chamou ela pra sair, Então quando ela respondeu sim pro e-mail dele, foi exatamente levando isso em conta, Então ela está aberta para ter uma reconexão romântica com o Aidan. E eu devo dizer pra vocês, gente, que toda essa coisa assim de Dia dos Namorados, da Carrie ter que se arrumar pra ir pro encontro, ela vai pro encontro, e aí no início ela não sabe se ele vai aparecer ou não, sabe? Fica aquele medinho, aquele nervosismo, aquele frio na barriga. Isso me lembrou muito a vibe da Sex and the City original, da série original, quando elas eram mais jovens, que elas estavam solteiras, que elas estavam buscando amor em Nova York, E isso aqui me lembrou muito aquilo, E eu sei que elas estão assim numa fase completamente diferente da vida, com outra idade, com tudo mais. Mas certas experiências, elas se repetem, sabe? Não existe uma idade limite. Então, vê elas aqui, como até tem um momento que a própria Miranda, ela fala isso, A gente tá aqui com nossos 56 anos e indo pra encontro no Dia dos Namorados, sabe? Isso é uma coisa especial, isso é uma coisa legal, E é muito divertido. Então, a gente vai ver a Carrie lá, ela vai pro restaurante, Mas ela acaba indo pro restaurante errado, que isso também é uma coisa, assim, bem a cara da Carrie, Então, ela fica lá esperando, ela tá nervosa, o celular dela, descarrega, acaba a bateria, ela pede lá pra carregar. E aí, o garçom, a gente tá trabalhando lá, pede no trabalho dele, ele bem, entediado, assim, com o trabalho. Tudo que ela pede, ele, tá. E ajuda, assim, como se não fosse nada. Então, ela já tá ali bem nervosa, bem ansiosa, sem saber se o Aidan vai aparecer ou não. Ela chega até a ligar pra Miranda, que Miranda também tá tendo um encontro que não vai tão bem, Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Até que, finalmente, ela recebe uma mensagem do Aidan, E o Aidan, ele tá lá, cadê você, Carrie, Onde você tá? Eu já tô aqui, eu já cheguei. Então, a gente entende, que também do lado dele, apesar do episódio não mostrar, fica subentendido que ele também estava passando pela mesma ansiedade da Carrie, de estar lá no lugar, de estar esperando por ela e com medo, sabe? Com aquela ansiedade, será que a Carrie vai vir ou não? Sabe? Então, ambos já estavam lá no lugar, ambos estavam esperando um pelo outro, mas nenhum deles tinha certeza se o outro ia aparecer, Então, aí a Carrie acaba saindo do restaurante que ela tá, ele também sai do restaurante que ele tá, eles acabam se encontrando na rua, Eles se veem. E eu achei que a cena que eles se veem, E que eles se abraçam, me lembrou um pouco a cena, lá de Sex and the City 2, quando eles se encontram em Abu Dhabi, A vibe da cena não é assim tão divertida quanto a de Sex and the City 2, Que a de Sex and the City 2 é uma coisa mais grandiosa, mais dramática, Porque eles estão lá no meio da Arábia, Enfim, que eles estão lá naquele canto que era, super improvável eles se encontrarem, e aí eles se veem, e aí fica aquela câmera lenta, eles se olham, ela pula pra abraçar ele, Então é uma coisa assim mais divertida, mais dramática lá no filme de Sex and the City 2. Mas aqui você vê que foi uma coisa assim, que apesar dela não ter sido tão grandiosa assim a cena, o drama da cena nesse sentido, eu acho que sentimentalmente significou mais para os personagens, porque eu acho que ambos estão um pouco mais fragilizados, Afinal de contas, agora ele tá divorciado, ela é viúva, Então eles estão se reencontrando num momento que é bem delicado da vida deles e fica aquela coisa, aquela expectativa, será que a gente pode tentar de novo? Então eu gostei de como foi toda a energia do reencontro deles, então eles vão pro restaurante, eles conversam, Eu achei tão bonitinho, gente, eu senti assim que a Carrie, ela, até o jeito dela, sabe, os trejeitos, a forma de se mover, a forma de falar, eu senti que ela demonstrou tanta como é que eu posso dizer assim, tanta delicadeza nela, sabe? Foi de repente como se ela fosse uma menininha de novo, sabe? Eu achei que ela até pareceu mais jovem
quando ela se encontrou com ele. Eu também achei que ele pareceu mais jovem quando ele se encontrou com ela. Obviamente, né, com o passar do tempo, os atores, eles estão mais velhos, eles estão mais maduros. Mas eu achei que quando eles se viram, quando eles se encontraram, eu acho que um despertou a jovialidade que existe dentro do outro, sabe? Eu achei a Carrie aqui mais jovenzinha do que nos outros episódios. Eu não sei se vocês repararam isso também, mas até assim, o cabelo dela, a forma como ela tava usando aqui nesse episódio, algumas roupas que ela tava usando. Eu senti que foi de fato assim como se fosse uma volta no tempo, sabe? Como se ela voltou 13 anos. Ela voltou para aquele momento, né, em que ela tinha namorado o Aidan, que ela tinha reencontrado o Aidan, né? Então eu senti isso, eu achei que isso foi legal, né, de você meio que voltar pro seu passado, voltar para suas essências, né? Então eu gostei dessa coisa, né, dessa relação entre eles dois. E depois a gente vê que a conversa tá indo bem, né? Depois que eles saem do restaurante, ela acaba chamando ele pra ir pra casa dela, né? Então ele vai seguindo ela pra ir pra casa. Só que aí, quando chega lá o táxi, né, no lugar que é a casa da Carrie, ele se surpreende porque a Carrie tá morando naquele mesmo apartamento lá da série clássica, né? Então quando ele vê aquele lugar, ele fica, meu Deus. Porque foi um lugar, né, em que aconteceu muita história entre eles dois. Os dois chegaram, né, a serem noivos, eles quase casaram, né? Ia ser uma coisa assim muito oficial, sabe? Ele quase foi o endgame da Carrie, sabe? Ele quase foi o escolhido, o cara certo, sabe? Era muito aquela coisa assim, ela vai ficar com o Aidan ou vai ficar com o Mr. Big? E o Mr. Big meio que venceu na série clássica original, né? Então ele foi o cara que acabou conquistando de fato a Carrie, se casou com ela e tudo mais. Mas o Aidan quase foi esse cara, né? Então quando ele chegou ali, ele viu aquele apartamento, ele lembrou de toda a história que aconteceu. E eu acho que a gente vê ali que ele ainda tá muito magoado com tudo que aconteceu. Porque de fato a Carrie, ela foi bem escrotazinha com o Aidan. Eu não sei se vocês lembram, mas ela chegou até a trair o Aidan, né, com o Mr. Big. Então, enquanto ela tava namorando com o Mr. Big, né, no caso, enquanto ela tava namorando com o Aidan, ela tava encontrando o Mr. Big, né? E também o Mr. Big traiu a esposa dele da época, né, com a Carrie, que também é algo que essa ex-esposa dele, né, também já apareceu em Just Like That lá na primeira temporada. Então, a gente sabe, assim, que a Carrie e o Mr. Big, eles tiveram algumas atitudes erradas, né, por causa do amor deles, eles acabaram magoando outras pessoas. E o Aidan sempre foi, assim, muito romântico, muito entregue, sabe? Ele queria viver com a Carrie, ele queria casar, ele queria ter filhos. Ele tinha vários objetivos, assim, né? Que não era compatível com os objetivos dela naquele momento, né? Então, realmente, assim, não deu certo e ele saiu magoado. Então, eu achei que foi muito interessante o episódio fazer ele voltar ali, ele olhar o apartamento, né? Olhar o prédio, assim. Ele fala, não sei se eu consigo entrar lá, sabe? Eu não quero entrar lá, não quero entrar lá nunca mais. Eu confesso que num primeiro momento eu até pensei, nossa, que drama, sabe? Eu me surpreendi, assim, por que ele tá fazendo isso? Mas aí depois eu fiquei pensando, não, realmente, né? Enquanto mais ele falava, ele explicava, né? Da questão, por exemplo, da reforma que ele quase fez ali na casa, né? Que ele tava começando a fazer, porque ele também tinha comprado um apartamento ali naquele prédio, né? Que eu lembro que ele ia quebrar a parede pra fazer, tipo, como se fosse um apartamento bem maior, pros dois viverem juntos. Enfim, a Carrie não quis que isso acontecesse. Então eu fiquei lembrando e realmente a Carrie magoou ele bastante, né? Então achei que foi legal o episódio trazer isso de volta, sabe? Dele simplesmente não esquecer tudo de errado que a Carrie fez, mas também que ele gosta dela o suficiente para ainda dar uma chance para esse amor, né, e para essa história que eles dois têm. E, inclusive, eu acho que é uma história que agora tem muito mais chance de dar certo, porque os sonhos que ele tinha, os objetivos que ele tinha, né, de, por exemplo, se casar e ter filho, ele já fez isso, ele já tem filhos. Eu não acho que agora, por exemplo, ele ia querer ter filhos com a Carrie se ele ficar com a Carrie, sabe? Então, eu acho que eles estão no momento da vida deles, que eles estão mais compatíveis. Eu acho que os objetivos dele na vida vai funcionar muito melhor, né? Então eu quero muito ver como vai ser trabalhado esse casal aqui, né? Eu acho que seria muito legal a gente ter a conclusão da história toda, né? A Carrie ficando com o Aidan, né? Eu confesso que eu gostava dela tanto com o Aidan quanto o Mr. Big. Eu nunca tive, assim, um preferido. Mas eu acho que como o Mr. Big morreu, né? E a gente tá tendo essa oportunidade agora de ver ela com o Aidan, eu acho que seria muito legal se eles, de fato, ficassem juntos mesmo até o fim. Mas talvez, né? Existe a possibilidade também de ser só um relacionamentozinho que a gente vai acompanhar nessa temporada, mas que acabe terminando também de um jeito trágico e que os dois vão ficar magoados. Então, assim, são muitas possibilidades que podem acontecer. A gente não sabe qual vai ser o rumo que a história vai tomar, mas todas as possibilidades me parecem interessantes, né? Então vai ser uma trama muito legal de acompanhar, né? E eu mal posso esperar pra ver esses dois mais uma vez no próximo episódio. Aí a próxima história que eu tenho pra conversar com vocês, né? Como eu meio que já cheguei a comentar quando eu tava falando da Carrie, é em relação a Miranda, né? A Miranda, ela também tem um encontro aqui, porque finalmente a gente vê que de fato o relacionamento de Che Diaz e Miranda acabou. E eu fiquei tão feliz com isso, gente. Eu pensava, inclusive, que essa trama ainda ia retornar nesse episódio. Eu acho que ainda ia ter uma cena, né, dos personagens conversando pra ter certeza se ia terminar ou não. Mas isso nem aconteceu. Simplesmente terminou mesmo. A Miranda tá ignorando todas as ligações de Che Diaz, né? Eu fiquei bem feliz com isso, gente. Porque esse casal não funciona. Então, agora que a gente vê os personagens, né, sendo desenvolvidos de forma separada, eu tô muito, muito feliz. E de certa forma, eu acho que nesse episódio aqui,
pela primeira vez, né, desde a primeira temporada de Just Like That, eu senti que eu vi a minha Miranda. Eu achei que essa Miranda desse episódio aqui era a Miranda da série clássica, sabe? Eu gostei de como ela tem aquela mesma atitude, assim, terminou o namoro, não quero mais saber de você. A Miranda é bem assim, né, gente? Ela era muito assim na série antiga. Então, o fato dela terminar o namoro com o Che Diaz e ignorar as ligações, eu achei super a cara de Miranda. Eu gostei também de como ela ficou aberta a procurar novos amores também. Ela fala, eu quero saber qual é a minha sexualidade, porque ela não se entende direito ainda, né? Porque até então ela só tinha se relacionado com homens cisgêneros. Mas aí ela ficou com Che Diaz, só que Che Diaz é uma pessoa não binária, então meio que não é necessariamente nem homem nem mulher. Então ela fica em dúvida, sabe? Será que eu gosto só de homem? Será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto de quê? O que é que eu gosto? Sabe quem eu sou? Eu sou lésbica, eu sou bissexual, enfim. Então ela agora quer se descobrir, ela quer experimentar, né? E eu gostei que aqui ela tá tendo uma conversa sobre isso com a Naya, né? E ela tá falando tudo mais, elas acabam indo numa livraria, que a Naya ela vai procurar um livro de receita, né? Porque ela vai fazer um mousse, se eu não me engano, né? Pra comemorar o Dia dos Namorados sozinha, agora que ela tá solteira. E aí a Miranda tá lá com ela e ela acaba vendo, né? Tá tendo um evento ali na livraria. E tem uma moça que tá lendo o livro em voz alta, que essa moça ela trabalha como narradora de audiobook, né, de audiolivro. E eu achei isso bem legal, que já é a segunda vez que a gente tem audiolivros, né, e narradores sendo trabalhados aqui na série, né? Porque lá no episódio 3, se eu não me engano, a gente tem, né, a Carrie gravando o audiobook do seu próprio livro. Então eu achei isso legal, especialmente porque eu adoro audiobook, né? Que audiobook, no caso, é uma coisa que eu acho que é mais comum nos Estados Unidos, enfim, material em inglês. No Brasil, a gente tem audiobook, né? Especialmente no YouTube, tem vários audiolivros que eu gosto muito de ouvir, mas normalmente eles não são, tipo, oficiais. Eles são, tipo, fãs e pessoas que acabam fazendo, acabam gravando, que o trabalho fica incrível. Mas não tem um mercado realmente de audiobook no Brasil, feito existe, né, no mundo, assim, estrangeiro, né? E eu acho isso uma pena, porque audiobook, gente, é muito bom, sabe? Eu adoro ficar ouvindo livro quando eu vou pro metrô, e enfim. E a Miranda, que a gente vê que ela tem essa mesma coisa de ouvir audiobook quando ela tá fazendo outra coisa, assim. Ela fala, assim, tem momentos que ela tá andando, que ela tá caminhando, né, que ela tá fazendo exercício, então que ela precisa ir pra algum lugar, enfim, ela sempre fica lá no fone de ouvido dela ouvindo um audiobook. E ela gosta muito, né, de ouvir os audiobooks dos livros da Jane Austen. E ela pensava que era muito por causa do texto em si, do livro em si, que é muito bom. Mas ela acaba vendo que também tem um pouco ali de apelo por causa da voz, da narradora que estava lendo aquele livro. E a mulher que está fazendo, né, um evento ali naquela livraria é exatamente essa moça narradora dos livros da Jane Austen, que a Miranda tanto gosta. E ela logo, né, gente, já fica atraída ali. A cena, eu achei super legal, toda a forma como a cena foi dirigida, sabe? Da gente ver a Miranda ali, ela entrando naquela partezinha da livraria onde está rolando, né, esse evento. Então tem tipo umas cortinazinhas coloridas assim, ela vai e bota a mão assim, passa e começa a olhar aquela mulher, né? A mulher tá lendo o livro em voz alta, ela tá feita com uma roupa, parece um terno assim vermelho, achei super elegante, né? Inclusive eu gostei também que acaba meio que mostrando pra gente que a Miranda, ela talvez tenha um tipo, né, que ela gosta de mulheres assim, que tem uma expressão de gênero que a gente considera mais, associa mais à masculinidade, né? Porque Che Diaz tinha uma expressão de gênero que tinha certas características, né, mais masculinas. E a mesma coisa a gente tem aqui nessa mulher, né, nessa narradora, pelo menos a roupa que ela tá usando na primeira vez, que a Miranda vê ela ali presencialmente, né? Então, a Miranda logo fica atraída, ela fica olhando, né? Elas ficam se olhando, enfim. E depois a Miranda, eu amei que ela foi assim, bem ousada, bem confiante, né? Ela fica ali esperando na porta da livraria. E depois que essa narradora, ela sai ali, a Miranda vai e começa a conversar com ela. E a mulher logo começa também a flertar, sabe? Eu achei super legal ali. A Miranda, ela parecia muito confiante, sabe? E mais uma vez, eu repito, né? Tava me lembrando a Miranda da série antiga. E então elas acabam decidindo, né, de ter um encontro também no Dia dos Namorados, né? Primeiro elas arrumam que vai ter um jantar em algum lugar, mas aí depois essa narradora, né, liga pra Miranda, mandou uma mensagem. Enfim, ela acaba dizendo que ao invés de elas saírem pra algum canto, é melhor elas irem pro apartamento dessa moça, né? Então a Miranda fica logo assim, mais feliz ainda, que ela fala, não, agora que eu vou ter certas atividades, né? Então ela fica mais feliz ainda, vai pra lá. Ela vai, gente, belíssima. Eu amei aquele vestido roxo que ela tava usando, né? Ela tava lindíssima, lindíssima. Eu fiquei, meu Deus, é a minha Miranda, né? Inclusive, gente, falando sobre o vestido dela, eu achei bem legal, porque uma coisa que eu tava reparando recentemente, né, em relação aos figurinos de In Just Like That, é que no nosso trio principal, a gente tava tendo roupas que faziam elas parecerem mais velhas do que elas realmente são, né? E, por exemplo, elas não estão usando muitas roupas que mostram os ombros. A Carrie, ela sempre usou roupa que mostrava os ombros, né? Que os braços delas ficavam, né, livres, assim, soltos. Mas eu reparei, né, que em Just Like That, elas estão o tempo todo usando muita roupa com manga longa, né? Cobrindo os braços. Isso normalmente é uma coisa que dá essa ideia de uma pessoa mais reservada, de uma pessoa mais velha, mais madura, né? Que tá ali, tipo, não expondo tanta pele. E isso, obviamente, é uma decisão, assim, dos estilistas, né? Do pessoal que trabalha aqui com os figurinos da série, que não é simplesmente aleatória, sabe? Existe um motivo por trás de cada decisão que é feita dentro do figurino, né? E eu achei assim que, apesar das personagens elas terem 50 e poucos anos,
Era meio esquisito toda vez elas estarem com esse tipo de roupa assim, porque a Samantha, por exemplo, na série, não na série original, mas nos filmes de Sex and the City, ela também tava com 50 anos, né? Se não me engano, ela tinha 50 anos no filme 1, né? O filme termina ela fazendo 50 anos, né? A gente termina o primeiro filme no aniversário dela. E depois, no segundo filme, a gente vê que ela tem 52 anos. A gente vê que as roupas que ela usava eram mais joviais, né? Tem até aquela questão de que uma vez ela vai num evento, né, de Hollywood, que ela usa um vestido igual de Miley Cyrus, né? Que Miley Cyrus era bem novinha naquela época também, era quase adolescente ali, né? Então a gente vê que ela mostrava muito o ombro, mostrava muito as pernas. E a Miranda, Carrie e Charlotte não estavam fazendo tanto isso, né, no decorrer da primeira temporada e até agora na segunda temporada de And Just Like That. Mas nesse episódio aqui a gente vê a Miranda, né, usando aquela roupa que realmente ela expõe um pouco mais de pele. Eu achei que isso foi uma coisa legal, porque mostra, né, como ela é bonita, como o corpo dela é bonito, como ela é atraente, sabe que a idade dela não é um impeditivo pra ela ser bonita e confiante, né? Então eu amei a roupa que ela tava usando, achei ela belíssima, né? Então ela vai lá encontrar com a moça, mas aí quando ela chega na casa dessa moça, dessa narradora, a casa tá uma bagunça, né? Tem a caixinha lá do cocô de gato que a Miranda acaba quase pisando sem querer, depois a própria moça vai e pisa lá no cocô do gato, né? Então tá tudo uma bagunça assim, a moça tá com a roupa assim meio desarrumada, né? Então a gente vê que não corresponde de forma nenhuma às expectativas de Miranda, né? Miranda, ela realmente é uma pessoa que ela gosta de se arrumar, de estar bonita, né? E é óbvio que assim, a Miranda é uma personagem que a forma como ela gosta de estar arrumada também foi se modificando. No início da série, ela costumava ter uma expressão de gênero que era um pouco mais masculina, as roupas dela, né? Ela gostava muito de terno, de calça, né? De casacos, né? Blazer, enfim. Mas no decorrer da história, né? Especialmente nos filmes e agora em Just Like That, ela tem um estilo que é um pouco mais feminino, né? Então ela usa muito mais vestidinho, né? E saia, enfim. Mas o fato é que ela sempre gostou de se vestir bem, né? Exatamente, porque quando você vai no encontro, você quer atrair a pessoa, você quer agradar, você quer se sentir sensual, né? E a narradora, ela não fez nenhum esforço pra se sentir sensual, né? Não é nem só um esforço pra agradar a Miranda, mas pra ela mesma se sentir arrumada, se sentir bela. A gente vê que a moça tava ali de qualquer jeito, né? Ela não tinha arrumado as coisas, não tinha limpado, né, o lençol da cama, tudo bagunçado. Então a Miranda, ela fica vendo ali que tava uma situação horrível, que não tinha nada a ver assim, com o que ela esperava e com o que ela merecia também. E aí ela acaba decidindo ir embora, né? Ela até liga pra Carrie, que era no momento que a Carrie também ela tá nervosa, porque ela não sabe se o Aiden vai aparecer no restaurante ou não. E aí a Miranda fala, né, que a versão dela do passado, a Miranda mais jovem, né, a Miranda hétero, provavelmente ficaria ali, daria uma chance e não iria embora. Mas que a Miranda de agora não daria essa chance e iria embora sim, né? Que ela não ia ficar ali se agradando com pouca coisa. Eu achei bem legal, né? Essa atitude dela de simplesmente ir embora e ver assim, não tô gostando disso, não vou passar por isso, sabe? Porque de fato ela não precisa. Mas eu devo dizer que eu discordo com o que ela falou ali, que a Miranda hétero do passado teria ficado ali. Porque a Miranda, gente, ela sempre foi bem rebelde e eu acho que a Miranda do passado também teria ido embora. Eu não sei se ela ia aceitar aquilo ali não, né? Especialmente assim, porque existiam alguns momentos da série clássica que ela tava um pouco mais nervosa com aquela questão, né, de ainda ser solteira, enfim, que a gente sabe que isso era uma pressão, que era muito comentado na série original. Então, às vezes, poderia até ter um episódio ou outro que ela tava sentindo mais essa pressão de precisar de um cara pra conseguir se estabelecer. Mas, no geral, né, a Miranda sempre foi uma das personagens que menos ligava pra isso. Então, os momentos que essa pressão, né, tava assim nas costas dela, eram apenas alguns, não era sempre, né? Então tinha vários episódios que ela viu o cara falava alguma besteira, ela, não tenho paciência pra tu não tenho paciência pra homem, não tenho paciência pra macho, ela dizia isso várias vezes na série antiga, né? Então, assim, eu acho que a Miranda do passado também teria ido embora, né? E foi exatamente por isso que eu amei ela indo embora aqui, porque me lembrou a minha Miranda finalmente livre de Che Dias. Aí a próxima história que a gente tem aqui pra comentar, né, gente, é uma história que ela é até um pouco mais curtinha, ela é um pouco mais simples, né, que é a história da Lisa. A gente vê aqui, né, que ela tá com certo ciúme, assim, em relação ao seu filho, né, que o filho agora tá com uma nova namorada, que ela não tá gostando muito como essa namorada, ela meio que trata o filho dela como se fosse uma propriedade, né, que ela tá sempre pegando, que ela tá sempre tocando nele, e ele fazendo coisas por ela, e enfim, e ela tá com um pouco de ciúme e não tá gostando. Eu acho que foi uma coisa legal de mostrar, né, especialmente assim, porque socialmente, culturalmente, a gente vê que às vezes é muito comum as mães terem mais ciúme dos filhos homens do que das meninas. E os outros personagens que a gente tem aqui, que tem relacionamento, né, e que tá sendo trabalhado dentro da série, são mais meninas, como por exemplo a Lily, né? A gente tem aqui o episódio, né, que a Lily foi perder a virgindade no episódio passado e a Charlotte tava lá ajudando ela. Então é uma coisa bem diferente, né, da relação de uma mãe com o menino, né, o seu filho. A gente já viu um pouco disso, né, com a Miranda e o filho dela, né, o Brady, mas eu acho que quando a Just Like That começou, o filho dela, o Brady, ele já tava bem mais velho,
né? Até porque ele foi o primeiro filho aqui a nascer, né? Dentre as crianças de Sex and the City, né? Dos filhos das protagonistas. Então, ele era mais velho do que o restante. Ele já não estava mais, por exemplo, na escola, né? Então, por mais que tivesse aquele conflito, que ele estava o tempo todo, né? Com a namorada dele, enfim, que a Miranda não gostava disso, ela se sentia desconfortável. Já era uma coisa diferente porque ele já era mais velho. Então, esse tipo de coisa já estava acontecendo há certo tempo. E a gente não pôde ver a Miranda, né, de fato, tendo os primeiros contatos com namoradinhas do Brady. Enquanto aqui a gente vê a Lisa, né, tendo contato com uma das primeiras namoradas do filho dela, né, e que ela fala assim que essa daí ela não gosta, que ela tem uma certa... como uma certa implicância com essa menina, né? Mas no final ela vê que a implicância dela até que tem certa razão. Porque a gente vê, né, que a menina pede pro filho dela levar ela pro closet da Lisa. E aí a Lisa, gente, a gente sabe que ela é super fashionista, que ela ama as coisas dela, as roupas dela, a bolsa dela, enfim. Quando ela chega, que ela abre o closet e vê a menina usando a bolsa dela, ela fica revoltadíssima. E aí o pai, né, eu adorei que o pai, ele chega lá, né, o Herbert, e ele fala pro filho dele: olha, filho, assim, sexo até que tudo bem. Mas usar as coisas da sua mãe, entrar no closet da sua mãe, pelo amor de Deus, sabe? Tenha certa noção. Eu achei que foi super engraçado, né? Foi uma historinha bem curtinha, mas eu achei que foi legal, né? Ajudou a tornar esse episódio ainda mais divertido. As próximas histórias, né? Não chega nem a ser uma história propriamente dita, mas eu vou comentar aqui rapidamente, né? Sobre a Naya e a Sima, que elas aparecem aqui no episódio. E basicamente elas são as duas personagens que estão totalmente solteiras, né? Que elas não tinham encontro nem nada. Então a gente vê aqui que a Nia, como eu falei anteriormente, né? Na parte da Miranda, ela quer aproveitar o dia dos namorados sozinha, agora que ela tá separada do marido dela, né? Então a gente vê que ela vai fazer um mousse, né? Vai fazer um doce ali, então ela tá fazendo sozinha na casa dela, né? Pra se celebrar dentro daquela data. Eu achei que isso foi uma coisa muito especial, bem legal que ela fez, né? Apesar de ter sido também bem curtinho, ela não tem muitas cenas nesse episódio. E acima também a gente não vê muito dela, mas a gente tem uma cena dela, né? Que ela ia pra um spa com a Carrie, mas elas acabam meio que cancelando, indo embora, porque o spa naquele dia, né? Só tinha massagem pra casais. Então elas teriam que ficar juntas fazendo a massagem, né? Elas não queriam, enfim. Foi uma cena bem curtinha, mas eu gostei de ver acima, especialmente porque eu achei a roupa dela nesse episódio muito bonita. Ela tava muito elegante indo naquele spa, gente. E assim, a revolta dela eu achei super justificada, porque é muito triste ela se arrumar todinha, ela pagar tudo, pra no fim a pessoa dizer, ó, a gente não tem espaço pra solteiros aqui hoje, é só casal, né? Então eu entendo que ela tenha ficado com raiva. Queria, inclusive, que a história dela, né, a solteirice dela, dentro dessa data comemorativa dos Dias dos Namorados, tivesse sido um pouco mais desenvolvida, né? Eu queria que ela tivesse mais participação aqui nesse episódio, mas tudo bem, né? Porque acaba compensando em outros. Outros episódios ela acaba tendo histórias mais interessantes, né? Então acaba equilibrando. E agora, né, por último, vamos falar da Charlotte. Aqui nesse episódio, a Charlotte, ela tem uma história que meio que se divide em certos núcleos, né? Porque a gente vê aqui o tempo todo ela ajudando os outros, né? E ela também meio que tendo que adaptar o dia dela, a rotina dela, pra fazer coisa pelos outros. Então aqui a gente vê, por exemplo, né, a Lily, ela terminou o namoro, né? No caso, o menino acabou terminando o namoro com ela. Eu achei que isso foi uma coisa assim meio aleatória no episódio. Não aleatória, mas é que como no episódio anterior a gente tava vendo toda a questão dela ir perder a virgindade com o namorado dela e tudo mais, que era o namorado dela que já fazia um tempo, que era um momento especial pra eles, eu não esperava que logo no episódio seguinte, simplesmente eles teriam terminado o namoro. E foi uma coisa assim que nem foi trabalhada de um episódio pra outro. Do nada só chegou assim, ela tá solteira agora, então ela quer fazer uma festa, né? Tipo, odiamos meninos, odiamos homens, junto com as amiguinhas dela que também são solteiras, no Dia dos Namorados, como se fosse um anti-Dia dos Namorados, né? Que é uma coisa bem comum também de adolescente, enfim. Então, eu achei que a ideia dessa festa que a Lily quis fazer é legal, mas eu achei meio esquisito que de um episódio pro outro ela tenha passado, né? De estar tendo um momento especial, a primeira relação sexual dela, né? O primeiro momento de intimidade com o namoradinho, pra de repente ela tá separada e revoltada. E por outro lado, a gente também vai acompanhar, né, Rock, agora, que teve, né, muito sucesso em seu ensaio fotográfico ali, né, e aí talvez esteja pensando nele em participar de mais coisas assim como modelo, né, de entrar para alguma agência de modelo, né, e aí Charlotte fica com o Rock indo para vários lugares, né, para ter entrevistas, conversar, enfim. Então a gente vê que a Charlotte, ela acaba meio que tendo que retrabalhar a rotina dela inteira para conseguir encaixar aqueles horários ali. Aí tem um momento que ela tá com a agência com o Rock, e aí o pessoal tá demorando. Ela fala, a gente já tá meia hora aqui esperando, o pessoal não atendeu a gente, né? Então ela vai lá na bancada perguntar, cadê? Quando é que o pessoal vai responder aqui alguma coisa? E aí a pessoa fala, ainda tem todas aquelas pessoas ali na sua frente, e a Charlotte fica revoltada, porque realmente ela não tem como parar o dia dela inteiro pra ficar ali esperando, né? E o Rock também fica sempre com aquela cara assim, tipo, eu não aguento minha mãe, né? E depois quando chega em casa o Rock fala, eu não quero mais ser modelo não quero mais trabalhar com essas coisas, né? Então assim, você falou que no momento que eu quisesse parar, eu poderia parar, então agora eu não quero mais isso não, sabe? E assim, a Charlotte tava super
animada administrando, né, o Instagram de Rock, né, e ele tava ganhando vários seguidores. Então a Charlotte fica super triste que do nada o Rock desiste, né, e desiste de uma forma assim bem chata, né, sem reconhecer tudo que a Charlotte estava fazendo. Eu achei isso meio triste porque foi super legal no episódio anterior, né, a gente vê Rock e Charlotte tendo um momento assim de mais união, porque são dois personagens assim que normalmente estão sempre em conflito, e aí ver, né, Charlotte e Rock se unindo por causa da moda era uma coisa que eu acho que teria sido legal, e aqui meio que isso já se partiu. Mas, ao mesmo tempo, é algo que eu acho que foi bom pra personagem da Charlotte, né? A gente vai comentar isso depois, que eu falar sobre a terceira coisa que a Charlotte tem que fazer aqui, que é ajudar o Anthony. A gente vê que o Anthony, ele vê que alguns, né, na verdade, vários dos caras que trabalham com ele, naquela coisa que ele tem, né, que ele tem uma padaria, né, dos pães dele, enfim, os caras estavam usando, né, anabolizante, coisa pra crescer os músculos, e hormônio, enfim, então ele não quer que os caras usem isso pra trabalhar com ele. E ele fala, se você usar isso aqui, você não vai trabalhar aqui. E aí os caras vai todo mundo embora. Só que aí, ele acabou de receber um convite pra participar do programa da Drew Barrymore. E eu achei, gente, essa coisa do programa muito legal, porque a Drew Barrymore é muito incrível, né? Inclusive, eu acho que um dos filmes dela que eu mais amo é, assim, Pânico, né? Que ela morre logo no início, mas assim, amo a participação dela em Pânico. E ela é uma atriz, né? Ela é uma figura em Hollywood, que ela é muito bondosa, muito carismática, sabe? Muito fofa. E o programa dela faz muito sucesso nos Estados Unidos. Eu achei muito surpreendente que eles tenham conseguido chamar ela pra fazer participação aqui na série And Just Like That. Pra mim, isso só prova que essa série, apesar de ter muito hate na internet, tá sendo uma série bem sucedida. Porque eu não acho que é uma coisa barata fazer a Drew Barrymore participar aqui de um episódio, ainda mais, né, no momento que ela tá agora, que o programa dela tá tão famoso. Então eu fiquei bem feliz que ela apareceu aqui. E o Anthony, ele precisa ir no programa dela, né? Só que agora ele não tem mais os caras fortões que trabalham com ele pra participar ali. Então ele pede ajuda da Charlotte, né? A Charlotte um dia ela tá feita numa livrariazinha, né? Ela acaba vendo um cara que tá vendendo um poema por $1, né? E que é poema Dia dos Namorados. Então ela vai lá, fala com ele, ela acha ele bem bonito. E ela liga pro Anthony e fala, né? Eu acho que eu tenho uma ideia de uma pessoa que você pode contratar. E aí esse cara é contratado, né? Ele vai lá no programa do Anthony, né? Com a Drew Barrymore. Só que aí todo o absurdo, assim, do episódio, a parte engraçada disso, né, é que, digamos que o cara, ele tem um pão, né, um baguete dele é muito grande, então aí isso acaba aparecendo também na televisão, ficou todo mundo meio chocado, a Drew Barrymore. Ela fica, né, meu Deus, o tamanho do pão aqui, né, eu achei que a cena foi toda muito engraçada, e eu achei o rapaz bem fofinho, né, eu fiquei com o crush dele quando ele apareceu, não por causa do tamanho do pão, antes, quando ele tava fazendo os poemas, que eu achei ele tão sensível, tão bonitinho ali vendendo poema por $1, achei ele bem príncipezinho encantado, né, eu inclusive entendi porque a Charlotte logo olhou ele e pensou, não, ele vai ser um cara bom pra participar, né, da padaria lá, do negócio lá do Anthony, porque ele é bem também o estilo de rapaz, né, que a Charlotte costumava gostar lá nas primeiras temporadas da série, né, que ela ia atrás bem de cara que tinha esse estilo, assim, príncipe encantado. Então, eu achei essa subtrama também muito legal. Mas a questão é que, enquanto a Charlotte tava fazendo tudo isso pelos outros, ajudando a Lily com essa festa dela, né, ajudando o Rock com a coisa de modelo, e ajudando o Anthony a conseguir uma nova pessoa pra trabalhar ali, né, como seu modelo também, né, o cara fortão ali que vende a comida, ela acabou não conseguindo focar nela mesma, né? Então ela vai ter depois de noite, né, um jantar ali, Dia dos Namorados, com o Harry, mas a gente vê que ela não conseguiu se alimentar direito durante o dia todo, ela tá bem cansada, tá bem exausta, e quando ela tava em casa, antes dela ir embora pra ir pra esse encontro, né, com o Harry, ela acabou comendo um brownie que a filha dela e as amigas estavam fazendo lá na casa. Quando ela comeu o brownie, gente, na hora eu entendi, eu falei, esse brownie aí tá abençoado. E aí eu já fiquei, né, na expectativa de ver como seria ver a Charlotte chapada lá logo no Dia dos Namorados ali com o Harry. E a cena, eu devo dizer pra vocês, gente, que, assim, entregou tudo que eu queria. Eu achei tão engraçado, gente, ela pensando que ela tava tendo um derrame, que ela tava passando mal e que ela ia morrer. E ela desesperada, e o Harry desesperado, e eles ali esperando no restaurante, que eles queriam entrar ali na fila. E ela começa a dizer que tá passando mal, aí chega um momento, né, que a moça lá do restaurante, ela pensa que eles estão mentindo só pra conseguir uma mesa. Logo aí o Harry começa a gritar, ela tá morrendo aqui, chama a ambulância. E aí vai pra ambulância, né, e todo aquele drama que o Harry queria entrar na ambulância com ela, porque ele não queria deixar ela ir, né. Ele fala, não, você vai ali na frente. E ela, meu Deus, Harry, sabe, botando a mão assim pra ele não pegar na mão do outro. Eu amei todo aquele drama, gente, eu achei muito engraçado. Eu achei a cara da Charlotte tudo aquilo, sabe. Inclusive, gente, eu queria dizer que eu achei a Charlotte tão linda nesse episódio. A Kristen Davis, ela é muito bonita, né? E assim, eu não quero ficar julgando a aparência dela nem nada, mas eu senti, né, que dentre o segundo filme de Sex and the City e a primeira temporada de And Just Like That, o rosto dela tava muito diferente, né? E a gente consegue ver que ela tinha feito certos procedimentos no rosto dela, né? Certos procedimentos que tinham deixado o rosto dela um pouco mais artificial. Mas eu senti que certos procedimentos que ela fez,
ou eles estão, talvez, perdendo um pouco do efeito com o passar do tempo, ou ela tá fazendo outros procedimentos, né, pra meio que equilibrar o rosto dela. Mas eu achei que o rosto dela aqui nesse episódio, gente, tá tão natural, sabe? Tá tão mais bonito, né? Não que ela estivesse feia antes, mas eu achei que ela tá mais bonita aqui. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Eu acho que eu não tinha visto ela tão bonita quanto ela tava nesse episódio, em muitos episódios. E olha que nos outros episódios ela já era bonita, né? Mas eu achei ela aqui tão mais bonita nesse episódio aqui que eu precisava destacar isso. Eu achei isso muito legal, né? E a personagem também ali, né, gente? Tava morrendo, ela vai pro hospital. Quando chega no hospital, eles veem que ela tava, né, com uma grande taxa de THC, né? Que no caso era maconha que ela tinha consumido, né? Que tinha no brownie. E aí, eu achei legal, né? Que depois que ela descobre, ela tá lá no hospital, ela conversando com o Harry. E ela fala que quando ela não sabia o que era que ela tava sentindo, né? Qual era a razão, e ela pensou que ela tava morrendo, ela começou a refletir muito sobre a vida dela. E ela falou que ela refletiu também sobre esse dia dela e tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha feito pelos outros. E ela viu que ela não queria mais viver assim, sabe? Que ela devia também pensar nela, fazer coisas por ela. E aí ela acaba tomando a decisão de que ela vai ligar, né, de volta para aquele rapaz que ela conheceu lá no episódio, acho que, eu não lembro se foi o episódio 5 ou se foi no episódio 4, mas foi um dos episódios anteriores, né, que teve aquele jantar, né, do aniversário de casamento da Lisa com o Herbert, e ela conhecia um rapaz, né, que ele trabalha com coisa assim de museu, de galeria, de arte, enfim, ele tinha oferecido para ela um trabalho, ela tinha negado naquele momento. Mas aqui ela fala que ela vai ligar de volta pra ele, porque ela vê que de fato ela precisa, né, voltar a trabalhar, voltar a focar nela, voltar a fazer coisas por ela. E eu achei isso incrível. Como eu já falo aqui em todos os vídeos, né, toda semana eu digo que a Charlotte foi a personagem que eu amei o crescimento dela, o amadurecimento dela. E eu acho que esse retorno dela para voltar ao trabalho é uma coisa muito interessante, né? Porque ela desistiu, assim, do trabalho dela desde que ela casou pela primeira vez, né? Eu lembro que no episódio que eu comentei sobre isso, né? No vídeo que eu comentei sobre isso, eu acabei dizendo que ela decidiu sair do emprego quando ela ia ter filhos. Mas não foi. Teve uma inscrita aqui que fez um comentário que ela me lembrou que, de fato, né? A Charlotte, ela se demitiu da galeria onde ela trabalhava quando ela se casou lá com aquele primeiro marido dela, o Trey. Então, assim, já faz muito tempo que a personagem da Charlotte, ela não trabalha, né, nesse universo de Sex and the City e in Just Like That. E eu acho que ela era muito feliz naquela galeria dela, né? Nas primeiras temporadas, ela sempre ficava muito animada com o trabalho, com tudo que ela fazia, os projetos, enfim. Então, eu quero muito poder ver aqui agora em Just Like That ela voltando a trabalhar com isso, sabe? Imagina aquelas cenas que a gente tinha lá nas primeiras temporadas, gente, da série clássica, que todas as personagens se uniam e iam lá pra galeria juntas pra ver, né, a nova exposição que a Charlotte tava fazendo. Eu achava isso super legal, eu amava demais. Às vezes também a gente tinha episódios, né, que a Charlotte, ela ia atrás de artistas, às vezes ela até se apaixonava ali com os artistas, ela fazia algumas coisas com os artistas, enfim. Eu achava isso bem legal quando acontecia na série clássica, né, eu quero muito ver isso aqui acontecendo de novo. Então, né, gente, basicamente é isso. Amei esse episódio. Foi um episódio super especial do Dia dos Namorados. Eu fiquei muito, muito feliz. Essa temporada, gente, toda semana eu me surpreendo, porque toda semana eu acho que só vai ficando melhor e melhor. Sabe, que temporada boa. E eu espero que, de fato, esteja fazendo muito sucesso, muita audiência, enfim. Porque eu quero uma terceira temporada. Eu não quero que a série acabe nessa segunda temporada, não. Porque são tantas tramas legais que eu vejo que elas têm potencial pra ter muitas histórias, muitas coisas. Ainda mais agora que a gente tem vários personagens além do trio principal, né? E também agora que a gente vai ter, por exemplo, uma nova participação da Samantha Jones, né? Apesar de que a participação dela vai ser uma coisa pequenininha, ainda assim, vai ser legal rever a personagem, né? Então, assim, tá muita coisa legal acontecendo nesse universo, nessa franquia de Sex and the City e in Just Like That, né? Então eu espero que essa série possa continuar, né? E eu também espero poder continuar aqui sempre conversando com vocês sobre essa série, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!